Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tributo à Cidade Natal 2022. A vida de Barras do Maratauã esteve desde sempre ligada à de outros municípios circunvizinhos. Alguns deles tiveram sua área territorial, inclusive pertencente a Barras. Entre os municípios cuja influência mútua historicamente se verificou, está o município de Miguel Alves. Barras do Maratauã exerceu, ao longo da história, influência sobre a vida de Miguel Alves, que fica a 67 quilômetros de Barras em linha reta. Para falar sobre Barras na vida de Miguel Alves, famílias e fazendas, nós convidamos o advogado e pesquisador do campo da genealogia, Torquato Torres. Boa noite, Boa Torquato. noite. Fique à vontade para fazer a sua exposição. Certo. Boa noite a todos. Meu nome é Torquato. E basicamente eu vou falar sobre essa interligação, né, entre Miguel Alves, Barros, essa interligação tanto de famílias, de personalidades, até mesmo na relação de compadragem, né? Aqui e acolá sempre havia alguém que tinha algum tipo de compadre em que morava em Barros, outro que morava em Miguel Alves, tinha essas relações e tudo mais. E que de alguma forma ajudavam a entender a relação econômica, social e política entre as duas cidades, né? E para começar essa discussão, esse diálogo, sem dúvida, quando a gente for falar em famílias que de alguma forma construíram a história de Miguel Alves e que tinham um vínculo direto com a cidade de Barras, não podemos esquecer, primeiramente, sobre a família Castelo Branco, né? Que é a espinha dorsal do norte do Piauí. Sem dúvida, muitos barrenses castelo-brancos contribuíram para a história de Miguel Alves, né? Desde da fundação e até mesmo até os dias atuais. Os Castelo Branco e suas ramificações, né? Os Castelo Brancos intrínsecos, aqueles que eram da família, mas que de alguma forma não assinavam o sobrenome e já carregavam já eram de outro clã, mas que outrora eram da mesma ligação sanguínea. Né? Então, ao longo das gerações, essas pessoas que construíram a história de Miguel Alves, né, de várias dessas ligações consanguíneas e tudo, podemos destacar os Rego, inicialmente. Né? Os Rego, desde a fundação da cidade, a família Rego, ou Rego Castelo Branco, outrora também assinava assim, eles estavam ali, desde a presença dos primeiros regos a pisar em lá foi o Coronel Alípio, né? Alípio do Rego Castelo Branco. O Coronel Alípio era casado com uma senhora chamada Henriqueta Lages. A dona Henriqueta era uma barrense, né? Que havia também casado com um barrense, que era o Alípio, mas que foram morar no Pé do Morro, né? Fazenda Pé do Morro, que era município de Miguel Alves, né? E lá se estabeleceram, tiveram os filhos, e tudo mais. E dentre os filhos, inclusive, tem até o famoso General Lages, que até é nome de rua aqui em Teresina. Mas, enfim, depois disso, né, vem uma leva de outros parentes, entre eles o José Ribeiro do Rego, né, que era inicialmente o José Ribeiro do Rego, que se estabelece como comerciante ali na Casa São José, que posteriormente se torna a Casa Rego, e com a atividade comercial, ele se torna um grande, vamos dizer assim, um grande empreendedor, um grande proprietário de terras, né? Era dono de várias fazendas, era dono de vários empreendimentos, né? E ele havia nascido na fazenda Cágados, né? Cágados, ela fica ali em Barras, fica em Barras, na fazenda Cágados. E em Miguel Alves, primeiramente ele foi vereador, depois chegou à prefeitura,
e continuou uma espécie de legado, né, que passou para os filhos e netos e em gerações futuras. Mas, enfim, o José Rebelo tem grande contribuição, né, para a história, tanto econômica, social e política de base de Miguel Alves. E ele era um barrense, né? Vamos dizer assim, ele era um barrense da clara e da gema, né? Nasceu em Barras e tudo, mas que de alguma forma construiu a história de Miguel Alves. E intercalado a isso, né, a gente vai ter várias outras figuras que eram desse eixo que também foram nessa mesma perspectiva, né? Alguns membros, inclusive, da própria família Lages também moraram lá, como o próprio Gladstone, que era o Tonzinho, né? O Tonzinho, ele morou durante um tempo em Miguel Alves, inclusive foi lá em Miguel Alves que ele conheceu a futura mulher dele, né? A Benedita Hilda Torres Lages. E outras figuras também, a própria família Rebelo, né? A família Rebelo, ela tem grandes membros que eram barrenses foram para Miguel Alves. Né? A própria família ela era proprietária de fazendas que ficavam no eixo ali, Miguel Alves, Barras, né? Nessa região ali. Toda aquela região ali que hoje em dia seria o que? Seria a Trindade, o Bosque, a região também ali que adentrava, né? As fronteiras. Miguel Alves Barros era dessa família. Né? Outra família também, barrense, são os Rabelo, né? Os Costa Rabelo. Sempre tinha um Rabelo que morava em lugar que outrora era de Barras. Né? Os Rabelo gostavam muito, inclusive até sim, entrelaçado com os Furtado, né? Tinha uma relação ali é, quase é, assim, bem dentro do gênese da família já tinha uma relação entre Rabelo e Furtado, e eram famílias tipicamente barrenses, né? Aquela ali, os ancestrais do Joaquim Lucas, aquele povo todo misturado com Rabelo, e eles moravam muito em Miguel Alves, teve alguns membros da família que chegaram até a ocupar cargos de funcionário público, eram altos funcionários da prefeitura e tudo mais, né? Que eram os Furtado Rabelo ou Costa Rabelo, né? Outra família que podemos também destacar são os Teixeira de Carvalho, né? Essa família Teixeira de Carvalho, ela surge em base na pessoa do Estevão, né? Havia um comerciante chamado Estevão Teixeira de Carvalho Júnior ou Filho, enfim, esse Estevão, ele era um barrense e se torna, inclusive, vice-prefeito de Miguel Alves. Né? Ele teve participação ativa na política e tudo mais. Uma família muito interessante também, e que outrora tem sua origem em Barras, inclusive uma família assim, bem antiga, barrense, é a família Azevedo. Né? Até nome de rua em Barras, que é a família do Gregório Taumaturgo. Né? O Gregório Taumaturgo, apesar de ser barrense e filho de um o pai do Gregório era do Breves, né? O Breves dos Anapurus. Mas havia um parente direto do Gregório, que era o coronel Jerônimo José de Azevedo. Ele foi um dos primeiros coronéis a chegar em Miguel Alves, né? Se estabelecer na Fazenda d'Água, que ficava nesse interposto, Miguel Alves Barras. Né? Inclusive, aquela região ali, ela era muito perto ali de Porto, né? Porto Barroaz e tudo, e devido a isso, havia essa, vamos dizer assim, essa ligação, que outrora, nesse tempo, não existia ainda a cidade de Porto, não existia Nossa Senhora do Rosário, então tudo era Barras. Né? Então, tudo, até mesmo não existia nem o próprio município de Miguel Alves. Né? Então, tudo ficava no eixo Barras. Né? Então, toda essa região era dominada pela família Azevedo, né? Que tinha forte ligação com a cidade de Barras. Né? Outra família muito influente, que era proprietária de uma fazenda muito importante, e essa fazenda, até muito interessante, que ela não ficava, ela está no território de Miguel Alves atualmente, mas lá no século XIX ela era Barras, né, que é a Fazenda Conceição. Essa fazenda, originalmente, ela vai ser
em Campo Maior, né? Quando ela é concedida em 1810, ela estava no território de Campo Maior. Mas quando a Vila de Barras é criada, ela vai ser inserida no território de Barras. Depois é que ela fica no território de Miguel Alves atualmente, né? Mas nesse interposto aí, de 1810 até 1912, que é a criação do município de Miguel Alves, ela estava dentro aí do território barrense, né? E com várias figuras importantes, né? Inclusive, dentre essas figuras podemos destacar o Major Custódio Bacelar, né? O Major Custódio Bacelar foi uma figura até mesmo dentro da sociedade barrense, né? Quando ele morreu, teve várias homenagens a ele, e tudo. Ele era um advogado, né? Formou-se em Coimbra e quando chegou no Brasil, ele tentou até emplacar uma carreira política, mas não deu muito certo, foi candidato a deputado, não, não conseguiu muito êxito, e se tornou um agropecuarista, né, que criava gado, tinha grandes criações e grandes plantações à beira do rio Parnaíba, né, à beirando do rio Parnaíba. Toda aquela região que outrora um dia integrou Barras era dele, desse dito Major Custódio. E basicamente eram grandes plantações e tudo mais. E a partir da morte dele, tem uma série de confusões, porque ele não deixa herdeiros, e enfim, as fazendas são divididas entre os primos, os tios e os sobrinhos. Mas, enfim, toda essa região aí, um dia foi Barras do Maratauã, diretamente estava ligado com as Barras do Maratauã, né, que era a região da Fazenda Conceição, e hoje é Miguel Alves, né, e que de alguma forma até, Me sim, permite fazer uma interrupção, Torquato? Eu sim, queria que você situasse, a quem nos acompanha, situasse essas famílias do ponto de vista da linha do tempo, né? Eu sei que você detém essas informações, então, para nós que estamos lhe ouvindo, né, seria muito interessante que nós pudéssemos nos situar na linha do tempo. Por exemplo, Custódio Bacelar está estabelecido na fazenda Conceição, promissoramente, por volta de que época? E assim sucessivamente com as demais famílias, para que a gente possa mais facilmente nos situarmos. certo. O custódio, ele é, ele é basicamente ali da primeira metade do século XIX, vamos dizer assim, né? Apesar dele não ter morrido assim muito jovem, né? Acho que ele morreu por volta de uns 50 e poucos anos de idade, já era tido na época, já era uma pessoa até idosa, né? Até por conta da expectativa de vida e tudo mais, mas ele era basicamente da segunda metade do século XIX, né? Morava ali na Conceição, e que era a região de Barras. Ali tudo era Barras, a Conceição. Ela só deixou de ser Barras quando foi criado o município de Miguel Alves, em 1912. Só aí que a Miguel Alves tomou aquele pedaço ali para ela, né? Mas outrora, tudo ali era Barras, né? Tudo ali era pertencente à família Bacelar, né? Que havia ganhado isso ainda no tempo do Brasil colônia, né? Ainda no tempo antes mesmo da chegada de Dom João, eles já eram donos dessas terras ali e tudo mais. Então, uma família também interessante, que ela vai ser barrense, né? Mas ela, apesar da origem dela ser o Brejo dos Anapurus, mas ela também tem vamos dizer assim, grande aspecto na vida barrense e também na vida miguelalvense é a família Macatrão, né? Os Macatrão, os Marques Macatrão, né? E tudo mais. Essa família, eles eram ele era do Brejo dos Anapurus, no Maranhão, mas eles vão para Barras, né? Isso lá pelo século XIX, e depois eles vão chegar em Miguel Alves. Né? Um fato curioso é que nenhum macatrão que foi para Miguel Alves assinava macatrão. Né? Eles passavam a assinar só o Marques, que era o nome do meio da família. E o macatrão, de alguma forma, se perdeu. Né? Coisa que lá em Barras não. Né? Até hoje acho que ainda existe macatrões. Né? Até hoje não existe calcular um indivíduo com esse sobrenome, coisa que em Miguel Alves não existe.
se for fazer uma pesquisa sobre indivíduos com esse sobrenome, não vai encontrar ninguém, né? E só raras exceções, por exemplo, o atual prefeito é descende dos Macatrões, mas ele não assina Macatrão, né? Então, de alguma forma, o sobrenome se perdeu, né? Acho que é um dos poucos sobrenomes antigos, né, que se perderam. Uma família também muito interessante, a família Araújo, do centro dos Araújo, né? O centro dos Araújo, essa propriedade ficava em Barras, mas atualmente ela fica em Miguel Alves, né? O centro dos Araújo, ele é zona rural de Miguel Alves, né? Isso lá no século XIX, ele pertencia a um fazendeiro chamado Noé, né? Noé Rabelo de Araújo. Esse dito Noé, inclusive, votava até em Barras. E ele tinha essa fazenda que chamava Fazenda Centro, né? E depois ganhou o título de Centro dos Araújos, né? E os Araújos ficavam em Barras, provavelmente dito. Ele estava dentro do território barrense, né? E o Noé, ele casou com uma Lages, era a mulher de Noé era Lages também, e era barrense também. Uma outra família muito interessante também, a família Cordeiro, os Gonçalves Cordeiro, né? Em Miguel Alves havia muitos cordeiros ali até o século XX, né? Até a segunda metade do século XX, ainda havia aqui e acolá alguns membros da família Cordeiro, ou Gonçalves Cordeiro, né? Ou até mesmo a família Gonçalves, né? Que era uma família até muito grande em Barras, né, que até hoje existe os Gonçalves e tudo, e que outrora havia esse clã, né, essa mistura entre Gonçalves e Cordeiro, né, que essa família também esteve em Miguel Alves, né, os Gonçalves Cordeiro. Outra família que é muito importante aí até de se destacar na vida pública barrense e miguelalvense é a família Fortes, né? Sempre houve Fortes que migravam, né, de Barras para Miguel Alves, muitos inclusive. Era uma família muito grande, né, de muitos membros, de proprietários, né, comerciantes, políticos. Até hoje tem membros da família que são políticos na região, tudo, né? E era uma família muito forte, literalmente, até politicamente, comercialmente, com agricultura, criação de dados e tudo mais, né? Outra família que podemos destacar, a própria família Torres, né? A própria família Torres era uma família que, apesar de existir vários entroncamentos e vários ramos, havia uma família Torres específica, barrense, que era os Ribeiro Torres, né, que foi uma família muito antiga, que chega ainda na fundação de Barras, que se mistura logo ali com os Castelo Branco e tudo mais. E essa família, ela chega em Miguel Alves, né, ali no começo do século XX, mais ou menos isso. Era. Porque já existe uma família Torres em Miguel Alves, mas depois chegam esses Torres que eram de Barras, né? E esses torres de Barras, eles se misturam com várias famílias da região, né? Como a própria família Cunha, que já era ali misturada com os Azevedo. Eles se misturam com famílias já da região e acabam se inserindo no contexto e tudo mais, né? E também tendo vamos dizer assim, grande influência na vida social, né? E muitos até, hoje em dia, eles vivem nesse interposto, né? Miguel Alves, Barras, em localidades que são basicamente regiões de fronteira, né? Regiões de fronteiriças entre as duas cidades. Até hoje tem muitos indivíduos dessa família, né? Outra família que vale a pena destacar, que quando chega nessa família tem que abrir outro leque de possibilidades, são os Santana, né? Porque os Santana em si, eles vão ser, vamos dizer assim, eles são Barbosa Ferreira disfarçados, né? Eles são, a mesma família, só que com outro sobrenome, né? Porque os Barbosa Ferreira eram uma família muito poderosa ali, até mesmo na região de Barros, Campo Maior, União, Miguel Alves, e essa família, ela vai chegar em Miguel Alves não como Barbosa Ferreira, mas ela vai chegar como Santana,
né? Inclusive um barrense muito que influenciou muito a vida de Miguel Alves, a social, política e econômica, era o coronel Hugo Santana Castelo Branco. O coronel Hugo Santana era um barrense, né, que durante muitos anos morou em Miguel Alves. Então, ele foi um grande empresário, um grande empreendedor, né? Ele era barrense e chegou em Miguel Alves ali na fundação, literalmente, lá no comecinho do século XX, né? Criou a usina Santana, né? A usina Santana foi a primeira usina de beneficiamento de arroz, né? Porque hoje em dia você vai em Miguel Alves, você encontra a Baquite, né? Que até produz arroz e tudo mais. Mas anteriormente a isso, a primeira usina de beneficiamento de arroz foi do senhor Hugo Santana, né? Hugo Santana Castelo Branco, que era um barrense, né? E construiu essa primeira usina, né? E posteriormente, já depois da usina, vamos dizer assim, entrar em ruína, ele volta a Barras e acaba falecendo na região das Cajazeiras, né? Que até hoje é região barrense, e até hoje tem grande influência da família dele lá. Mas, enfim, outra, outra família que também podemos destacar, ah, uma, uma, um complemento, é que desde da fundação, né, sempre houve essas ligações, né, dessas famílias, famílias que eram tidas até na própria sociedade barrense como famílias tradicionais, né, e essas famílias se introduziram na vida política, social, econômica da cidade de Miguel Alves, né? E qual a importância disso? Né? A importância que se tem disso é de entender toda a organização social, toda a organização sociopolítica, né? Como é que se constrói um município se não tem essa interação, né? Como foi que essas famílias simplesmente chegaram lá e tiveram sua responsabilidade pela construção da cidade, pela o futuro político da cidade, né? Então isso é muito importante. E uma figura também muito importante, uma família muito importante que era barrense e que também teve grande contribuição para Manaus é a família Costa, né? Apesar de que o estabelecimento realmente dos Costa era União, né? Mas aqui e acolá eles sempre tinham relações de comércio, até mesmo por conta da Gecosa, né? Negócio de beneficiamento do Cocumabaçu, E as, né? fa- Então eles e as fazendas também, né, Torquato, que possuíam na hoje eram, fronteira de Barras com Miguel Alves, né, que então era Barras, né? sim, isso, eles eram donos de muita terra, de muitas propriedades, né? A própria família Costa, ela era também Gonçalves, né? Então eles tinham essa relação. E eles eram também Raulino, né? Que é outra família que era de Altos, mas que estava também no contexto barrense, né? Que a própria história de Barra também tem muitas figuras do clã dos Raulino, né, dos Raulino de Almeida e tudo, e que de alguma forma eles nunca estiveram em Miguel, mas indiretamente estiveram com os Costa, né, com já descendentes. Né, então foi uma família de grande importância. Né, teve até alguns membros da família que chegaram ao poder legislativo, foram vereadores e tudo mais, não chegaram realmente a ocupar cargos na prefeitura, né? Mas foram no campo do vereadores e tudo, figuras importantes, né? Chegaram a ocupar grandes cargos e de influência, né? E basicamente, a região das fazendas, né? Quais eram as fazendas que cortavam essa região? Barras, Miguel Alves, né? Então, quais fazendas nós podemos destacar? Sem dúvida, uma fazenda que podemos destacar primeiramente, né, são duas datas de terra, né, que é a Conceição, né? Essa Conceição, ela tinha cerca de 12 léguas, né? Ela começava na beira do Parnaíba e ia 12 léguas adentro, né? Essas 12 léguas adentro,
elas vão exatamente cruzar, fazer fronteira com a data Trindade, né? Então, ela começava na beira do Parnaíba e terminava na data Trindade, né? E na data Trindade já iniciava a cidade de Barras, né? Então, em tese, a Conceição ela também fazia parte do território barrense e a Trindade também, né? Então, as duas eram fazendas interligadas. Uma data terminava e a outra continuava, né? Então, a Conceição acabava em determinado momento, após as 12 léguas, e a Trindade continuava, mas tudo dentro do território barrense. Atualmente, essa região aí, elas são muitas comunidades, é muita coisa que não daria nem para dizer quais são, né? Mas toda essa região aí seria basicamente ali a região que seria atualmente a região da beira do Rio Parnaíba, de Miguel Alves, né? Que fazia a parte da Trindade, adentrando até chegar à data Conceição, né? Então, uma era dependente da outra. E outrora havia mais à frente a data São Bartolomeu, né? Apesar que a São Bartolomeu ela estava dentro do território já Miguel Alves, né? Mas ela fazia fronteira a São Bartolomeu com a data Bosque, né? Que já era outro data que também fazia fronteira com a Trindade e que tudo estava inserido dentro do território parrense, né? Então, todas essas datas originais, né, que ainda foram concebidas ainda no tempo do período colonial e depois foram subdivididas em várias propriedades de terras, em várias subdivisões, né, que pertenciam a várias famílias, né, família Lage, família Fortes, Rebelo, e por aí vai, Castelo Branco, né, que se tornaram os donos dessas datas, né, que estavam espalhadas nesse contexto. Miguel Alves, Barras, né, e que outrora tudo isso foi Campo Maior. Né? Originalmente, inclusive, quando as datas são concedidas no período colonial, elas ainda estavam no território campo-maiorense, né? Ainda estavam na Vila de Santo Antônio, do Surubim, mas que outrora ficou para Barras, e depois, na fundação de Miguel Alves abocanhou essas áreas, né? Salvo algumas exceções, né? Porque, por exemplo, a da Trindade ela vai estar na fronteira, né? Miguel Alves Barras, né? Ela vai estar ali literalmente na fronteira. E existe até algumas propriedades, né, nessa região aí que elas vão ser região de fronteira, né? Você de um lado está o território barrense e do outro o território Miguel Alves, né? E que outrora tudo um dia foi Barras, mas que hoje já existe a divisão por conta da criação do município, a partir de 1912, né? A partir da criação de lugar, na verdade, 1911, né? Que a criação de lugar se dá realmente em 1911, e 12 da organização política da cidade. Mas, enfim. Então, essas famílias elas tiveram um papel importantíssimo na criação do município, na estruturação política do município, na estruturação econômica do município, né? E no contexto histórico e social. Então, basicamente, era isso. Né? Se tiver alguma. Eu gostaria de fazer aqui você alguns questionamentos e, ao mesmo tempo, de Uhum, pontuar algumas questões. Nós sabemos, né, então, que isso fica muito evidente, inclusive, na sua fala, que nós temos uma vasta região fronteiriça de Barras com Miguel Alves, cujo território pertenceu outrora à cidade de Barras. sim. Uma parcela Século XIX. parcela considerável aí da zona rural de Miguel Alves. E essas famílias estavam naturalmente estabelecidas nas fazendas de Barras e a relação delas de pertencimento naturalmente era com a cidade de Barras. Eu vou citar Muitos aqui, até votavam em Barras. eu vou citar aqui o exemplo, né? Se a gente toma como ponto de partida, fronteira Barras Miguel Alves, partindo ali de Nossa Senhora dos Remédios até chegar na altura da localidade Barreiro, né? Se a gente toma lá
Eu vou citar aqui algumas localidades, naturalmente, que muitos não conhecem, muitos do que vão nos ouvir, mas naturalmente que podem depois pesquisar em algum mapa. Por exemplo, se a gente toma como parâmetro, começando do Jabuti, do Burdão, toda aquela região campestre, né, que está ali, Malhada, Malhada, tem uma região malhada, que era. está toda ali, que hoje, né, a gente sabe que algumas dessas propriedades estão no município de Miguel Alves. A gente toma Sim, como parâmetro, inclusive, os cágados, que naturalmente, que é a origem, que é onde está estabelecido a descendência os rebeldes do Rio. dos rebelos do Rego, que naturalmente estão imbricados com outras famílias que não trazem o nome, porque, a bem da verdade, todas essas famílias, né, que você citou aí, estão estabelecidas nessa faixa de terra, elas se assumem com nomes diferentes, mas elas, na verdade, elas são essencialmente o quê? Todas elas são Rego, Castelo Castelo Branco. e Barbosa Ferreira, né? E É. Gonçalves, todas elas são Gonçalves também, né? E Considerando Carvalho de Almeida. Carvalho de Almeida, considerando que todas elas são É. descendentes Ma- de Feliciana Velves e José Antônio Gonçalves. Então, para quem quiser percorrer mais atentamente algumas informações sobre alguns desses imbricamentos, nós inclusive recomendamos, vai ter um vídeo especial sobre o site, a plataforma Parentesco, organizada pelo Dr. Edgar Pires Ferreira, e que quem quiser pesquisar sobre essas famílias e a relação delas com o assentamento humano, os assentamentos humanos nessa região, diga-se de passagem, a discussão que a gente faz aqui, ela não é nobiliárquica, ela não é uma discussão de exaltação de uma suposta nobiliarquia, não é esse a leitura que nós fazemos aqui, está muito evidente, inclusive, aí na fala de Torquato, né, de a gente entender como é que se dão esses assentamentos nessa região e de que maneira Barras, né, contribui para a formação de Miguel Alves. Então, é nesse sentido, através de algumas fazendas e, naturalmente, de algumas famílias que estão na essência dos assentamentos humanos nessa região. Então, você foi citando aí algumas fazendas, entre elas a Centro dos Araújo, que pertenceu também aos Rodrigues Lages, Sim. por via de Paulino Rodrigues, né? Porque o Paulino era assim, o Noé era casado com a filha do Paulino. E ele teve um filho chamado Paulino, né, em homenagem ao sogro. E esse Paulino que era o dono do centro, Então, ele é né? neto, Então, é, ele seria era neto do outro Paulino. E ainda tem um Paulino que era, acho que ele é bisneto, é trineto, sei que eles repetiram o nome de novo. Eles não assinam Lages, né? aliás, Ele é Paulino. só uma ressalva, né? O Paulino vem a ser filho do José Antônio Rodrigues, o primeiro, né? É, Isso. Ele vem a ser, na verdade, neto, né? O segundo, né? O do Centro dos Araújo vem a ser neto. o do centro. Não, o do centro vai ser bisneto, Bisneto, né? É bisneto. correto, Porque isso. ele vai ser neto de outro Paulino. Corretíssimo. Esse- Então, veja só, então nós vamos observar que basicamente é um agente só, né, com nomes diferentes. Mas tem um aspecto muito curioso, ainda não devidamente analisado, como essas regiões são regiões de fronteiras, a relação de pertencimento, ela parece que acaba sendo muito arbitrária de quem está nessa região decidir que tipo de sociabilidade quer manter. Se essa sociabilidade se dá mais com Miguel Alves, se essa sociabilidade vai se dar mais com Barras. Quando nós Sim. consideramos, por exemplo, que os Gomes Rebelo, que são também Carvalho de Almeida e Castelo Branco, uma parte vai manter o vínculo de pertencimento com Barras, E por outra para Miguel Alves. tendência
que vai se assumir com o nome Lages, e outra parte significativa vai se estabelecer em Miguel Alves e vai assumir o sobrenome Rego, ou Rebelo, ou Castelo Branco, né? Ou vai assumir, ou Rodrigues, né? Ou vai assumir esses outros nomes, né? Quando a gente Os Rodrigues como realmente. ponto de vista as gerações subsequentes a José Gomes Rebelo. Então, Um exemplo, certo. recentemente, eu queria lhe fazer aqui a pergunta, para a Uhum. gente encerrar aqui o nosso diálogo, aliás, duas perguntas. Recentemente, um amigo me apresentou algumas informações novas, discussões novas, acerca da ascendência do José Gomes Ribeiro, primeiro estabelecido aí, que vai estar estabelecido nos Cágados. A ascendência dele agora foi devidamente esclarecida, inclusive da relação com José Carvalho de Almeida. José Carvalho de Almeida, que faleceu com 99 anos e que foi uma figura exponencial do século XIX em Barras, pai de 16 filhos. Algumas das famílias descendem de vários de seus filhos. Por exemplo, este que vos fala seria descendente de 4 dos filhos de José Carvalho de Almeida. Então, descobriu-se agora recentemente essas pesquisas que avançam tanto sobre os Rebelo, as pesquisas que avançam sobre os Barbosa Ferreira, essas pesquisas que se avançam sobre os Gonçalves, tem conseguido fazer com que a teia dos assentamentos humanos fique mais clara. Então, eu pergunto para você, o que se descobriu mais recentemente sobre a família Rebelo e que tem uma relação direta com a cidade de Miguel Alves? Basicamente, foi encontrada a certidão de casamento do José Gomes Rebelo, né? Porque tanto o Dr. Edgardo, na sua obra, quanto o Valdemir Miranda, eles trazem esse nome, né? José Gomes Rebelo, como sendo o pai do dito primeiro Laurentino, né? Que é o Laurentino Velho, o primeiro dos Laurentinos, né? Porque esse nome vai ser replicado pelas gerações sem fim, né? Até hoje existe um Laurentino. Mas, enfim, na obra diz que o pai dele era José Gomes Rebelo e a senhora Umbelina de Jesus, né? Então, Projetei, basicamente, eu projetei aí a certidão que você me encaminhou. Está visível aí? tá certo. Então, basicamente, sempre soube que o José e a Umbelina são os pais do Laurentino, né? Sempre soube essa relação. Mas com a descoberta desse documento, até foi descoberto até pelo senhor Leonardo Leonardo Costa, né? Então, com a descoberta desse documento, prova a relação do José Gomes com o Umbelino, né? Mas descobre quem é o pai do José Gomes, né? Com base nesse documento, diz que o pai dele também era José Gomes, né? Então, o José Gomes, que era pai Laurentino, era José Gomes filho, né? Então, ele era filho de outro José Gomes, que conforme o documento, que é de 1807, já estava falecido, e é filho dele com uma senhora chamada Brígida, ou Brisinda, porque o documento ainda precisa de uma transcrição melhor, mas o nome dela pode ser tanto Brígida ou Brisinda, Brisinda também, Brisinda Maria de Jesus, né? Ou Brígida Maria de Jesus. Eu acredito que possa ser Brígida, pode ser tipo, na hora de, de ter feito o documento, provavelmente o padre ter suprimido, né, o G e tudo mais. Mas, enfim, diz que Dona Brígida ou Brizina seria natural da freguesia de Santo Antônio de Campo Maior e que o casamento foi celebrado em Piracuruca, né, ela era, que ela era campo maiorense e que ela, ela, ela já ela estava residindo em Piracuruca, né? Nesse momento aí ela já morava em Piracuruca, né? E que ela era a mãe de José Gomes Ribeiro. E, consequentemente, a noiva, né, que é a dona Umbelina, ela aparece com outro nome e outro sobrenome.
né? Porque outrora as obras tratam o nome dela como Umbelina Maria de Jesus, ou Umbelina Francisca de Jesus, ou Umbelina Castelo Branco Silva, ou até mesmo Umbelina de Castelo Branco e Silva, né? Só que aí nesse documento ela aparece como Umbelina Margarida de Castro, que já é outro universo, né? Quando se tem o sobrenome Castro, já abre um outro leque, uma outra família, uma outra perspectiva. Apesar que não aparece o nome do pai, diz que ela é filha de Dona Francisca Jerônima de Jesus, né? Francisca Jerônimo de Jesus era filha do dito José Carvalho de Almeida e Dona Francisca Castelo Branco, né? Então, no caso em questão, a Umbelina, ela não é filha do José, ela é neta, né? Então, ela não é da primeira geração, ela é da segunda geração, né? Então, quem seria o pai dela? Né? Supostamente, com base em outra certidão de um irmão, né? O pai dela seria Francisco de Souza Castro, e que esse Francisco de Souza Castro era dos Castro de Batalha, de Esperantina, descendente do Brigadeiro Castro. É basicamente dessa família aí. Ele é descendente do Brigadeiro Castro, né? Que são esses Castros que estavam nessa região aí desde a fundação de Esperantina e tudo mais. Né? Então, isso é algo bem interessante que já mostra uma outra relação aí, né? Entre os Castelo Branco, os Castro, os Rebelo, e os Carvalho de Almeida, né? Todas famílias bem antigas na região que já estavam assim, entrelaçadas, né? Até a alma, vamos dizer assim, já estavam bem envolvidas. Né? Outro fato curioso é que o documento é de 1807, né? Então provas que a, a Umbelina e o José eram figuras bem antigas, né? Um fato em questão é que o pai de José, que também era José, não diz de onde ele era, né? Não diz de onde ele era, nem de onde ele era natural, só diz que ele já era falecido. Então, em 1807, José Gomes Ribeiro, pai, já havia falecido, né? Então, ele já havia morrido. E apenas a mãe dele, a dona Brígida, era viva e residente em Piracuruca e natural de Campo Maior. Basicamente seria isso, né? Também. Então, no caso em questão, ela já era viúva, né? Dona Brígida era uma viúva que morava em Campo Maior e que estava casando um filho, né? Com a dona Umbelina. Torquato, para a gente encerrar aqui o nosso diálogo, eu pediria que você justificasse para quem nos assiste qual é exatamente o lugar dos estudos de genealogia hoje. Você que há muitos anos mergulha na leitura de fontes primárias do campo da genealogia, faz isso com bastante habilidade. Então, qual é exatamente o lugar da genealogia hoje? Para que efetivamente ela serve? Basicamente, a genealogia é basicamente para a gente entender costumes, hábitos, a convivência em sociedade, né? Então, e sem falar também que, se for imaginar, nós todos somos como se fosse uma corrente. Uma corrente, ela tem os seus elos, né? E cada elo, ele é soldado, né? Ele é emendado ao outro elo, né? Então, para existir um elo, ele sempre tem que ter aquela ligação, aquela emenda, né? Do mesmo jeito que funciona a genealogia. Se em um determinado momento da história alguém, por exemplo, não tivesse tido filhos, ou não tivesse casado, ou simplesmente não tivesse continuado descendente, você não existiria. Né? Então, aquele elo, aquela corrente havia se quebrado e aquela família não existiria. Né? Então, basicamente, a genealogia é para você entender tanto o comportamento, entender a vida em sociedade, e também entender até mesmo você mesmo, né? Alguns hábitos que, às vezes, com a genealogia você encontra que por exemplo, seu avô fazia isso, e você descobre que você faz coisas iguais, ou seu bisavô, e até mais gerações mais antigas, né? Hábitos, convivência em sociedade, o que essa pessoa gostava, o que ela fazia.
né? Porque muito se vê também quando a pessoa vai começar a genealogia, geralmente ela sabe a idade que a pessoa morreu e o dia que ela nasceu e o dia que ela morreu, né? Então, ou o dia que casou, alguma coisa assim. Mas a genealogia também é tentar buscar as lacunas, né? Como foi que ela viveu, quando ela era viva, o que que essa pessoa gostava, o que que essa pessoa fazia. Ela nasceu aonde? Ela nasceu em qual local? Ela era da zona rural? Então, basicamente, são um leque de informações, né? E até mesmo muitas informações, né? Porque se nós formos imaginar, para uma pessoa existir, né, ela precisa de várias pessoas para ter existido. E uma curiosidade até mesmo, que pessoas geralmente do norte do Piauí, elas vão ter muita endogamia, né? Vai ter muito casamento entre primos, até primos direto, né? Até mesmo tio e sobrinha, né? Tem muitos esses casamentos aí, né? Então faz com que, às vezes, um indivíduo seja seu ancestral várias vezes, né? Ele esteja na sua árvore várias vezes, como seu bisavô ou como seu trisavô, porque houve primos em segundo grau casando com primos de primeiro grau, várias, vamos dizer assim, várias relações de parentesco, né? Então, basicamente é isso. A genealogia serve para entender todas essas relações e também para se entender a si próprio, né? E também a genealogia também serve para a pessoa gostar, né? Tem pessoas que gostam desse assunto, de encontrar nomes de pessoas, de descobrir aquelas pessoas, de explicar quem foi aquela pessoa. E a genealogia não é só também para pessoas ricas, ou pessoas que tiveram vida pública, ou pessoas que eram políticas, também para pessoas simples, né? Pessoas que viviam no campo, às vezes até analfabetos, né? Qualquer pessoa em si, ela pode fazer essa genealogia, né? Se ela gostar do assunto e tudo mais, né? E é uma maneira de compreender a sociedade e até mesmo de compreender a si mesmo, né? Basicamente. Gostaria de agradecer ao Dr. Torquato Torres pela feliz acolhida de tributo à cidade natal 2022. Muito obrigado, Torquato. Até a próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.